Com certeza a gente não nasceu para viver a vida moderna. Para pensar, a primeira coisa que você faz quando você acorda é desligar o seu despertador e checar as notificações de todas as suas redes sociais, principalmente das mensagens que as pessoas mandaram para você. O mais bizarro dessa história toda é que os nossos ancestrais, que por muitos é dito que eram menos evoluídos, acordavam em um horário específico todos os dias e com um descanso muito bom, justamente porque eles acordavam com a luz natural. E isso é bizarro. O ser humano antigamente, ele era muito mais saudável, justamente porque a gente não tinha uma indústria alimentícia bizarra, onde só jogam gordura adicionada em comida, açúcar refinado absurdo, muito sódio e N outros aditivos que eu nem vou falar aqui, como principalmente dos refrigerantes. Mas o mais bizarro é que tudo isso foi feito em base do capitalismo para lucrar. Então as empresas pensam em lucrar jogando lixo pro povo e dizendo que são coisas boas para sua saúde. E antigamente a gente não tinha acesso fácil a açúcar, gordura e principalmente a sódio. E tudo isso faz eu refletir, parar para pensar que antigamente nós tínhamos muito mais conexão com a natureza e com nós mesmos. Pode parar para analisar, a nossa sociedade hoje tem os maiores índices de ansiedade e depressão, justamente porque a gente perdeu a conexão com nós mesmos. Nós não somos mais os mesmos. A gente vive se comparando, olhando coisas e principalmente procurando com que robôs, inteligências artificiais, algoritmos, informações externas ditem o que nós temos que fazer, quando na realidade nós precisávamos olhar para nós mesmos para assim dizer o que nós queremos, e não que um algoritmo vai ditar o que você precisa assistir, falar, fazer ou até comprar. Hoje a gente vive principalmente em um estado de ameaça, onde principalmente a gente contrai tudo, a gente tem muito menos empatia e estreita visão. Pode parar para analisar quantas vezes alguém falou com você, pediu a sua ajuda, queria somente conversar ou desabafar e você simplesmente não deu bola. Você não consegue realmente ter uma empatia pelo que a pessoa está passando. Ou até empatia por si mesmo, pelas suas próprias emoções. E o cérebro, ele tem dois circuitos que não conseguem funcionar ao mesmo tempo, que é o circuito da ameaça, que eu já falei para vocês, e o circuito da conexão, onde você simplesmente tem uma percepção muito maior sobre as coisas, você libera muito mais ocitocina e consegue reorganizar o seu pensamento. Você tem controle total sobre o seu neocórtex pré-frontal. E isso basicamente é o amor, é você ter amor por todas as coisas e pelo destino, você simplesmente aceitar a vida em si e não reclamar ou tentar realmente ir contra, sabe? Resistir, ir contra o seu destino, ou ir contra a natureza. Isso com certeza vai fazer muito mal para você. Antigamente os nossos povos, eles somente existiam, era presença pura. Eles estavam lá. Eles não ficavam se comparando com outras pessoas na internet, ficavam julgando a si mesmas ou até outras pessoas, ditando o que é bom e o que não é. As pessoas hoje, elas são reprimidas, elas se contraem, justamente porque elas têm medo do que as outras pessoas vão falar sobre elas, sobre o que de fato é o caminho certo, quando na verdade não existe caminho certo, só existe presença, só existe observação. Antigamente os nossos povos antigos, eles só existiam, era presença pura, não existia medo de julgamento ou pressão da sociedade sobre o que você deve fazer da sua vida. E isso é muito doido, porque é exatamente esse o problema da sociedade moderna. A gente empurrou um monte de coisa inútil e ruído nas nossas cabeças que nós simplesmente esquecemos de quem realmente nós somos. Para analisar da onde você veio, quem você é. A gente nasceu da natureza, a gente nasceu do ser que existe sob presença pura. Quando foi a última vez que você chegou e simplesmente estava lá vivendo, sendo você, sem pensar, sem medo de julgamento, sem ficar pensando no que as pessoas vão falar sobre você e sem a pressão da sociedade no caminho que você tem que tomar para você mesmo? Não tenha medo, tenha amor. O amor expulsará todo o medo. E o que é exatamente o amor? Isso você vai encontrar tanto na Bíblia, em passagens de muitas religiões, e tudo isso se condiz na mesma coisa. Justamente porque o amor infinito, que era muito falado antigamente, é justamente essa atenção plena, esse amor pelo todo. Por simplesmente você amar tudo. Você amar seus inimigos, amar sua vida,
amar o futuro, que é uma coisa muito assustadora para muitas pessoas, mas quando na verdade a gente precisa abraçar isso. E o problema hoje da nossa sociedade moderna é resistir. A gente resiste muito contra as coisas, contra o seu destino, você resiste contra as pessoas, você quer resistir com tudo que você faz na sua vida. Para pra pensar, você quer tomar uma água, mas você resiste que aquela água talvez não seja melhor, mas que isso, que aquilo, e você tenta resistir contra o destino, quando na realidade as coisas deveriam ter sido assim, e você precisa aceitar mais a vida, você precisa ser mais presente, sabe? Essa força da presença pura. Cara, só simplesmente para de viver o superficial, para de ter ruídos o tempo todo, pare de fugir de você mesmo. Eu sinto que a grande maioria das pessoas, eu me incluo muito nisso, foge de você mesmo. Você não consegue ficar 30 minutos sem o seu celular. Você não consegue ficar 1 hora olhando para uma parede. Quando os antigos, os nossos povos menos evoluídos, conseguiam ficar muito tempo no tédio, justamente porque isso faz parte do nosso sistema. A gente precisa de momentos de silêncio, de não pensar, de momentos que realmente servem para manutenção do nosso sistema. Existem estudos que comprovam que a meditação, o silêncio absoluto e N outras coisas que não fazem parte de você estar o tempo todo pensando e trabalhando no seu cérebro ajudam você a ter uma manutenção melhor, principalmente um funcionamento melhor do seu cérebro. E por isso que existe hoje o movimento das pessoas estarem largando as redes sociais. Hoje fazem 29 dias que eu baixei o Opal, tenho passado menos de 2 horas no meu celular, o que é muito vantajoso para uma pessoa que passava mais de 7 horas olhando para as telas. E isso que eu estou muito abaixo da média do brasileiro, que é quase 10 horas olhando para telas. Mesmo assim, eu sentia que a minha vida ela estava simplesmente não tendo sentido. Eu vivia mais vendo a vida de outras pessoas do que a mim mesmo. Então eu decidi viver. Eu não tô mais olhando a vida dos outros ou vivendo através do julgamento das pessoas. Tudo isso é ruído. A gente vive o tempo todo procurando coisas que são inúteis. Para pensar quando que foi a última vez que você de fato parou de olhar fofoca na internet do que aconteceu com o Neymar ou com a Virgínia e realmente parou para viver sua vida. Desliga todas as suas redes sociais e para viver. Você vai perceber que a sua vida ela vai começar a fazer muito mais sentido. Você vai entender que a rede social ela doutrina você a procurar sempre uma nova notificação, sempre uma nova briga, uma nova treta na internet, uma nova fofoca, quando você deveria, na verdade, estar vivendo a sua vida. Quando você exclui todo esse ruído à sua volta, você começa a viver muito melhor. A sua vida ela fica muito mais leve. Então, teste você mesmo. A minha reflexão do dia é essa. E eu sinceramente acredito que nós seres humanos não vivemos para viver a vida moderna. E tudo isso provavelmente vai piorar muito mais nos próximos anos, principalmente por conta das inteligências artificiais. No mais, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí, você acha que a gente nasceu para realmente viver essa vida moderna? Eu sinceramente acredito que não. E por conta disso eu fiz esse vídeo. Mas você pode ter uma opinião diferente da minha, então deixa aí nos comentários. No mais, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.